Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Espero que todos os irmãos estejam bem, espero que todos tenham tido um bom tempo de almoço e também um bom tempo de descanso aí com a sua família e estejam preparados, para escutarmos a palavra do Senhor. Os irmãos devem se lembrar, no domingo passado eu falei de um projeto da Igreja Batista Manancial lá em Fortaleza, que eles têm chamado Louvor em Harmonia, e uma das cantatas que eles fizeram era justamente baseado em Colossenses. Então, desculpa aí ser repetitivo, mas hoje à noite eu queria mostrar um outro louvor que eles fizeram, que encaixa bem com a mensagem aí que nós vamos ver hoje, que se encontra no capítulo 1 de Colossenses. Então, é uma música chamada Ele é a Imagem do Deus Invisível. Vamos acompanhar. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Ele é antes de tudo que existe, tudo subsiste por sua ação. Dai louvores e glórias a Cristo, rendei louvores ao bom Salvador. Ele é a imagem do Deus invisível, glória e louvor ao divino Senhor. Ele é a cabeça do corpo da igreja, quem nos dirige com zelo e amor. É o primogênito dentre os mortos, para em tudo ser superior. Dai louvores e glórias a Cristo, rendei louvores ao bom Salvador. Ele é a imagem do Deus invisível, glória e louvor ao divino Senhor. Nele está a plenitude divina, pelo seu sangue nós temos a paz. Por meio dele Deus reconcilia todas as coisas conforme lhe apraz. Dai louvores e glórias a Cristo, rendei louvores ao bom Salvador. Ele é a imagem do Deus invisível, glória e louvor ao divino Senhor. Muito bem, mais um louvor muito bonito. Eles não têm, obviamente, músicas para todos os trechos de Colossenses, mas na medida do possível eu vou tentar, quando encaixar aí com as mensagens, vou tentar trazer para os irmãos. Já tenho autorização para isso, então acho que vai ajudar bastante na fixação das mensagens, Então, antes de iniciarmos nosso estudo aqui em Colossenses, vamos ter um tempo de oração. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos estudando a Sua Palavra, ainda que não juntos fisicamente, estarmos juntos no sentido de estarmos ao mesmo tempo estudando a Sua Palavra
e estarmos meditando nas verdades nela contida, Pai. Eu peço que o Senhor esteja usando o Teu Santo Espírito para falar aos nossos corações nessa noite, à medida que estudamos esse trecho na Epístola de Colossenses, que nós possamos entender com cada vez mais clareza quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez por nós. E à medida que nós entendamos isso, que nós possamos viver de acordo com isso. Nos ajuda e que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando nos nossos corações. Também, porventura, alguém está ouvindo essa mensagem e ainda não o conhece como seu único e verdadeiro Salvador. Que o Senhor esteja trabalhando também nessa vida para que possa haver salvação, possa haver arrependimento. Que o Senhor esteja trabalhando com cada coração. É o que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, você pode abrir a sua Bíblia lá para Colossenses capítulo 1. Hoje nós vamos ver a partir do versículo 15. Então, o trecho vai ser Colossenses 1, do 15 até o final, até o versículo 23. Uma das coisas que me deixam maravilhados com as Escrituras, lógico, muitas coisas deixam, mas talvez uma que mais se destaque é como as Escrituras são atuais, como elas são atuais para nós, né? Só pensando na Epístola de Colossenses, Paulo, quando soube de toda a história, né, dos Colossenses através de Epáfras, e a hora que ele escreve, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, ele está escrevendo para um grupo específico, numa situação específica, enfrentando problemas específicos. Então, os primeiros leitores ali são as pessoas que Paulo tem em mente, no caso, a igreja de Colossenses. Mas, apesar disso, é uma epístola extremamente atual para nós hoje. Claro que foi, né, assim como toda a Bíblia ao longo de toda a história, mas a gente olha para essa epístola hoje e nós podemos tirar lições muito práticas, muito atuais para a nossa situação hoje. Um teólogo do século passado, polonês, chamado Werner de Boer, desculpa o meu polonês, está meio enferrujado, né? Mas ele diz assim sobre essa questão de atualidade. Ele diz que a Bíblia são cartas genuínas destinadas concretamente a pessoas específicas em situações específicas, que ainda assim falaram e ainda falam às pessoas de todos os tempos, de todas as raças e de todas as classes sociais, em todas as situações da vida. Então, muito interessante essa citação dele, porque mostra como a Bíblia é atual, como nós olhamos para a Bíblia e apesar dela ter sido escrita há tantos anos atrás para um povo, para primeiros leitores em uma realidade talvez completamente diferente da nossa, em outra situação, ela ainda consegue ser tão atual para nós, né? Que livro maravilhoso é esse que nós temos. E hoje, talvez nós nos encontremos diante da mesma pergunta que os colossenses se encontravam quando receberam essa carta de Paulo. Eles estavam se perguntando, será que Cristo é suficiente para que eu enfrente a situação que eu estou enfrentando? E essa é uma pergunta que nós fazemos hoje, né? Principalmente em toda essa situação de pandemia e tudo isso. Será que Cristo é suficiente para toda essa nossa situação? Será que Cristo era suficiente para toda aquela situação que estavam enfrentando lá, né, os colossenses? Lembra, os colossenses eles estavam sendo bombardeados, vamos dizer assim, né, por várias heresias. Eles estavam sendo bombardeados por heresias que diziam que Cristo, entre elas, né, que Cristo não era Deus. Muito menos alguém que poderia salvá-los, né, alguém que poderia dar segurança da vida eterna. Cristo, de acordo lá com o pensamento, principalmente gnóstico, que estava atacando a igreja dos Colossenses, Cristo ele era uma das muitas manifestações de Deus, né? Muitas das emanações de Deus. O gnosticismo é baseado numa filosofia que a gente chama de filosofia dualista. O que é isso? Ele acredita que as coisas estão divididas em boas e más. Então, o espírito é uma coisa boa, já a matéria é uma coisa má.
Basicamente é isso que se resume aí o pensamento gnóstico. E o que eles acreditavam? Bom, Deus é espírito, então Deus é bom. Mas Cristo, ele é homem, em carne, então ele não pode ser bom, ele tem que ser mal. Não tem como Cristo ser Deus, porque ele não pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Então, eles tentam resolver isso de várias formas. Uma das formas que eles inventam aí, né, vamos dizer assim, é que existia um espírito totalmente bom e desse espírito foi emanando, né, foi surgindo um espírito que era bom, mas nem tão bom quanto o primeiro. E aí esse segundo desse segundo emanou um terceiro que era bom, mas nem tão bom quanto o segundo e um pouquinho menos ainda bom do que o primeiro. E foi, até que uma hora ficou ruim. E ruim, essa emanação ruim é a que criou todas as coisas, né? Que teve capacidade de ainda ser um pouco, ter um pouco de divindade, mas ao mesmo tempo já ter matéria suficiente para poder se relacionar com a humanidade. Essa é uma das explicações. Né? Uma outra explicação aí, só para os irmãos saberem, é que o espírito de Cristo habitou na pessoa de Jesus quando ele foi batizado, e um pouquinho antes da crucificação, esse espírito abandonou Jesus. Jesus era um homem bom que recebeu o espírito de Cristo, viveu ali como Deus por 3 anos, e um pouquinho antes da crucificação ele abandona a pessoa, o espírito de Cristo abandona a pessoa de Jesus, e outras heresias, muitas aí que foram combatidas ao longo da história. Né? Mas aqui nós vemos Paulo refutando esse argumento, e refutando de uma maneira bem enfática. Então, nesses versículos aí, do 15 até o 23, a gente vai ver Paulo se baseando em basicamente 2 coisas. Primeiro, quem era Jesus Cristo de fato? Quem verdadeiramente era Cristo? E a segunda coisa, o que ele fez pelo homem? Então, quem era Cristo e o que ele fez pelo homem? E o nosso estudo hoje vai se basear nessas 2 questões. Primeiro, no primeiro trecho ali, nós vamos avaliar quem era Cristo, do 15 até o 19, quem era Jesus Cristo. E vamos ver o que Paulo fala sobre isso. E depois nós vamos ver o que Paulo fala do versículo 20 até o 23, o que ele fez por nós. E quando Paulo defende isso, ele vai defender, então, para os colossenses, que Cristo era suficiente, que o que Cristo fez foi suficiente e que os colossenses não precisavam ficar procurando em outras religiões, eles não precisavam ficar preocupados com os ataques, principalmente dos gnósticos, dizendo que ele não era suficiente. Paulo está garantindo aqui para os colossenses, olha, eu vou mostrar para vocês quem era Cristo e por que ele era suficiente e por que o que ele já fez por nós é suficiente de uma vez por todas. Ele começa então o seu versículo, como eu falei nessa primeira parte, dizendo quem era Cristo. Leia comigo dos versículos 15 até o 19, olha só. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Paulo vai começar falando para os colossenses. Quem é Cristo? E nota que ele já começa o versículo 15 ali, a primeira parte, dizendo uma das coisas que Cristo é. Ele é a imagem de Deus, é o que Paulo defende. A primeira coisa que ele fala, ele é a imagem de Deus. E nota que a gente tem um paradoxo aí, logo no começo. Paulo fala a imagem do Deus invisível. Então ele fala, ele é a imagem de algo invisível. Como que isso pode acontecer? Isso, só nisso, né, nós já vemos aí a grandeza do poder de Deus manifestado em Jesus Cristo.
Essa palavra imagem no original, ela tem a ideia de um ícone. Na verdade, é até de onde vem a nossa palavra em português, ícone. E ela Paulo usa ela para mostrar que Cristo é a figura que nos permitiu ver Deus. Quando Paulo fala que Cristo é a imagem de um Deus invisível, ele quer dizer que Jesus é o Deus visível. Deus é espírito e nós não podemos vê-lo, né? E nós só podemos ver aquilo que esse espírito, que Deus se manifesta, nós só podemos ver aquilo que ele manifesta através da sua autorrevelação. E a sua revelação, vamos dizer, suprema, acontece na pessoa de Jesus Cristo, né? O Deus encarnado, o Deus homem. João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João falando, então, é através de Cristo que nós temos aí a revelação de Deus para nós. Ainda no Evangelho de João, só que lá no capítulo 14, lembra? Filipe indaga a Cristo, fala, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde, mas Filipe, eu estou há tanto tempo aqui com vocês. E aí ele fala no versículo 9, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Cristo, ele é o próprio Deus. E através de Cristo, ele nos mostra quem Deus é. Se alguém fizesse alguma pergunta assim, como seria Deus se tivesse uma forma humana? A resposta é Jesus Cristo. Então é isso que Paulo quer dizer, ele é a imagem de Deus. E Paulo já começa falando isso, Jesus Cristo, ele é Deus. Então, quando Paulo usa essa palavra, ele não quer dizer só um reflexo de Deus, ele quer dizer, ele é o próprio Deus. Quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando para Deus, porque Cristo é o próprio Deus. E não é à toa que Satanás, ao tentar cegar o entendimento dos homens, ele vai falar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, dizendo, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o plano de Satanás é exatamente impedir que os homens reconheçam que Jesus é Deus. Ao fazer isso, então ele cega o entendimento dos homens. E Paulo já começa logo com isso. Ele fala, vocês querem saber quem é Jesus Cristo? Então ele é a imagem de Deus. Ao olhar para Cristo, vocês estão olhando para o próprio Deus. E não apenas isso, como Deus, ele é o Criador de todas as coisas. É o que ele vai continuar no versículo 15. Né? Ele vai falar o primogênito de toda a criação. Agora, essa palavra ela tem causado um pouco de controvérsias aí, né? E infelizmente até algumas heresias, algumas seitas têm se baseado erroneamente em versículos como esse para dizer que Jesus ele foi alguém criado por Deus, ele foi a primeira criação de Deus, ele foi alguém que não é eterno como Deus, mas que ele foi criado por Deus. Mas ainda assim eles vão falar, não, ainda assim ele é a maior das criaturas de Deus, ele é a criatura mais bela de Deus, de toda a criação, mas ele foi criado. Isso realmente é incompatível com o que nós acreditamos aí sobre Jesus Cristo, sobre o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo e sobre a Trindade. E aí, só rapidamente para dar uma explicação, principalmente sobre essa palavra primogênito. Na Bíblia nós encontramos 3 usos para essa palavra, primogênito. Então, nós precisamos entrar no contexto do que Paulo está falando para saber qual é o uso. Só para você saber, o primeiro uso que nós encontramos da palavra primogênito é um sentido literal. Literalmente ali, o primeiro, por exemplo, Jesus foi o filho primogênito de Maria. Ele foi o primeiro filho de Maria. Lucas 2, versículo 7 diz, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, versículo 7. Então ali você vê a palavra primogênito usado realmente como o primeiro filho nascido. Mas, por exemplo,
Em Êxodo 4:22, você vai ver um outro sentido, que é o sentido figurativo da palavra primogênito. Não está falando de um nascimento físico, de um primeiro filho. Êxodo 4:22 diz: dirás a Faraó, então Deus ordenando a Moisés, né? Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Agora, obviamente, você não está falando de um nascimento aqui, né? Mas Cristo está falando de Israel, se referindo a ele como o primeiro em algo. Não está falando de um nascimento literal, obviamente, né? Então já tem um sentido figurado. E um terceiro uso da palavra primogênito quer dizer realmente um lugar de superioridade, um lugar de supremacia, relativo mais a um título, né? E não a uma questão de tempo, em ser o primeiro em ter feito algo, né? Davi, por exemplo, não foi o filho primogênito. Na verdade, ele foi o último, né, lá dos filhos de Jessé. No entanto, no Salmo 89, versículo 27, diz assim: falo-ei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Como a gente sabe, Davi não foi o filho primogênito, ele também não foi o primeiro rei de Israel. Então aqui a palavra primogênito está sendo usada num sentido de superioridade, né? de supremacia sobre as demais coisas. E é exatamente esse o sentido que a gente encontra quando Paulo está falando que Cristo é o primogênito de toda a criação. Não está falando numa questão de tempo, Cristo é a primeira coisa a ser criada. Não, ele é eterno, assim como Deus Pai e o Espírito Santo. Mas está falando sobre a supremacia de Cristo sobre as demais coisas. Como Deus, ele tem o direito de reinar sobre todas as coisas. Jesus nunca foi criado. Lembra quando ele fala para os fariseus, né? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, lá em João 8:28. Então, aqui ele se refere ao eu sou lá do Antigo Testamento, lá do Êxodo, né? Quando Deus se revela para Moisés. E ele está se colocando como Deus. Então, aqui o uso de primogênito não tem que te confundir, tá bom? Está falando sobre uma questão de supremacia, direito de reinar que Cristo tem. E como primogênito, Paulo continua falando, ele é o criador de todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então todas as coisas que existem foram criadas por ele e para ele. Você gosta de sair à noite e olhar para as estrelas, né? E ver a imensidão das estrelas que Deus criou. E talvez se você tiver um equipamento melhor, você consegue ver alguns planetas e aquelas grandes estações espaciais conseguem enxergar grandes coisas, grandes planetas bem distantes, grandes estrelas. Tudo foi criado nele, por ele e para ele, Jesus Cristo. É o que Paulo está falando. E de repente, dessa grandiosidade, você olha para baixo e vê uma flor saindo ali no meio do campo. Também foi criada nele, por ele e para ele. Paulo está falando, todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. Inclusive as coisas que você não consegue ver. Pensa a questão do mundo espiritual, né? Os anjos, como fala aqui, os principados e as potestades. Todas essas coisas, inclusive a que a gente não consegue ver, foram criadas nele, por meio dele e para ele. Cristo criou todas as coisas em qualquer lugar, seja no céu, seja na terra, sejam as coisas que nós vemos ou sejam as coisas que nós não vemos. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Então Paulo começa, lembra, ele está falando quem é Cristo? Ele é a imagem de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E Paulo continua, ele não é só o Criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas.
No versículo 17 ele fala, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então ele está falando não só Cristo criou todas as coisas, mas assim também ele sustenta todas as coisas. Cristo controla o universo em cada detalhe. Ele está sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder. E o dia que lhe aprouver, ele vai destruir todas as coisas e fazer todas as coisas novas. É o que nós lemos no livro de Apocalipse. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 1:3, diz: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Cristo. Ele tem todo o direito sobre toda a sua criação, seja as coisas visíveis ou invisíveis, materiais ou espirituais. E não só isso, ele é o sustentador de todas as coisas. É ele que mantém todas as coisas. Uma simples palavra de Cristo e todas as coisas são aniquiladas. Esse é o tamanho do poder do nosso Deus. E Paulo está defendendo isso. Ele é a imagem de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e ele é o sustentador de todas as coisas. E não só isso, Paulo continua no versículo 18 e 19, ele é o cabeça da igreja. Nota, várias vezes Paulo vai falar que nós somos um corpo. Ele sempre usa essa figura do corpo para vários objetivos. E aqui ele está falando que Cristo é o cabeça. Ele não só mostra o relacionamento de Cristo com Deus, o relacionamento de Cristo com a sua criação, mas ele também mostra o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Imagina um corpo sem a cabeça. Não tem como existir, não tem como viver. Assim também a igreja, se não tiver Cristo como cabeça, é uma igreja morta. E ele não é só o cabeça no sentido de dar a vida, mas ele também é o cabeça no sentido de governar. É Cristo que orienta a sua igreja no sentido de para onde ela deve caminhar, como ela deve proceder. E óbvio, nós encontramos isso através das Escrituras. Mas Cristo é o cabeça. Por isso que nenhum homem, ninguém a não ser Cristo, pode se designar aí o cabeça da igreja. Não interessa tradição, não interessa se ele veio de Pedro, ou se ele alega vir de Pedro, não interessa se ele fala que ouviu alguma coisa diretamente de Deus. Cristo é o único cabeça da igreja. Então, Paulo está falando aqui que ele é o cabeça no sentido de dar vida para a igreja e no sentido de governar a igreja. Ele continua ainda no versículo 18 dizendo, ele é o princípio, ou seja, é aquele que dá origem, é aquele que faz nascer algo. E a igreja nasce exatamente em Jesus Cristo. Além disso, ele é o primogênito dentre os mortos. Agora, novamente essa palavra primogênito, né? Então lembra lá dos significados. Você deve saber, Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. Obviamente, ele mesmo ressuscitou várias pessoas no seu ministério. Mas ele foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Ele foi o primeiro e o único, né, a vencer a morte. E é porque Cristo morreu e ressuscitou que nós podemos ter a certeza da vida eterna hoje. A nossa reconciliação, de fato, só foi possível através da morte de Cristo na cruz. A nossa ressurreição só é possível porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é por isso, Paulo continua falando, que ele deve ter a primazia em todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, se ele sustenta todas as coisas, se foi ele que venceu a morte e ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna no seu nome, é ele que deve ter a primazia, o primeiro lugar em todas as coisas, porque nele, Paulo continua no versículo 19, reside toda a plenitude. E duas palavras interessantes aqui no versículo 19, tanto reside quanto plenitude. Residir significa aqui, no seu original, morar de maneira permanente.
morar em caráter definitivo. Não é ficar mudando de um lugar para o outro, mas morar de um caráter definitivo. E plenitude significa totalidade, completo. Então Paulo está falando, ele é 100% Deus. E ele sempre foi, é e sempre será 100% Deus. Ele não é uma emanação de alguma coisa, ele é o próprio Deus, 100%. E isso que nos dá a segurança de salvação. Então olha só quantas coisas Paulo fala de Cristo. Ele fala, esse Jesus Cristo em quem vocês creram, falando para os colossenses, ele é a imagem de Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Não só isso, ele é o sustentador de todas as coisas. E ele é o cabeça da igreja. É ele que dá vida para a igreja e ele que diz como a igreja deve proceder como o seu único e supremo líder. Esse é Jesus Cristo, Paulo fala. Mas ele não para aí, ele continua a partir do versículo a partir do versículo 20, mostrando o que Cristo fez, qual foi a obra de Cristo. Acompanha comigo os versículos 20 a 23. Porque aprouve a Deus, 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, se os versículos 15 a 19 nos mostraram quem é Cristo, agora os versículos 20 a 23 nos mostram o que Cristo fez, qual foi a obra de Cristo. E tem uma palavrinha-chave aqui, né? Uma palavrinha que se repete várias vezes, que é a palavra reconciliação. Paulo fala que Cristo nos reconciliou com Deus. Lembra daquela folhinha de termos que você deveria ter, que a gente já citou até alguns aí nas pregações passadas? A gente vê mais um agora, que é reconciliação. Reconciliação é o inimigo se torna amigo de Deus. Agora o homem pode ter comunhão novamente com Deus. E é exatamente isso que Paulo fala. Ele fala, essa reconciliação, ela fez a paz, essa reconciliação possibilitou a paz novamente do homem com Deus. E talvez essa seja uma das maiores preocupações do homem, né? Como eu posso ter paz com Deus? E você vê muitas pessoas fazendo as coisas mais bizarras, né? As coisas mais absurdas para restabelecer a paz com Deus. Eles ficam pagando promessas absurdas, pagando penitências absurdas, eles se autoflagelam, eles prometem se abster de coisas diversas, né? Desde comidas até hábitos. Aí muitos extremos até vão negar a existência de Deus justamente para tentar aliviar a sua consciência, porque o homem está procurando ter paz com Deus. E em último caso, ele não consegue, ele nega a Deus e assim ele tenta aliviar a sua consciência. Mas essa é na verdade, uma excelente pergunta. Como eu posso ter paz com Deus? Por sua natureza, Deus exige 100% verdade. Mas pela minha natureza, eu sou um mentiroso. Pela natureza de Deus, ele exige uma pureza 100%, santidade absoluta. Mas pela minha natureza, eu não sou puro, eu sou pecador. Pela natureza de Deus, Deus exige um amor desinteressado. Mas pela minha natureza, eu sou egoísta. Eu só busco os meus próprios interesses. Sendo Deus, ele vai exigir a primazia em todas as coisas, o primeiro lugar.
em todas as coisas, em todas as áreas da minha vida. Mas eu, pecador, vou querer colocar a minha vontade em todas as áreas da minha vida e fazer a minha vontade e ignorar a vontade de Deus. Deus vai querer assumir o comando porque Ele é Deus. Mas a minha natureza entra em conflito com isso, porque a minha natureza pecaminosa quer assumir o comando das coisas e deixar Deus de lado. Então, como é possível nós termos paz dessa maneira? Como é possível que nós tenhamos paz com Deus desse jeito? E aí Paulo responde isso também aos Colossenses. Perdão. Ele fala, essa paz ocorreu pelo sangue da sua cruz. Paulo está falando, se essa paz foi possível, foi porque Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E a gente tem que ser sincero, a crucificação não era uma coisa extraordinária, não foi uma coisa que só o nosso Deus, na pessoa de Cristo, né, só Cristo sofreu e nunca ninguém mais sofreu. Não só os dois ladrões ao seu lado, mas no próprio tempo em que o Império Romano dominava o mundo, a crucificação era uma coisa extremamente comum. Morrer crucificado não era algo muito raro, na verdade era bem comum. A diferença não é o tipo de morte, mas a diferença é quem sofreu essa morte. E talvez esse seja o problema de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas enxergam Cristo, enxergam uma cruz que está lá atrás, há mais de 2000 anos, lá numa terra distante chamada Palestina. E quando você pensa numa visão de cruz assim, que está tão distante, num tempo e numa terra tão distante, ela não faz muita diferença na sua vida. Essa é a verdade. Mas quando você considera a cruz uma coisa nítida, uma coisa que está na sua frente, quando você chega aos pés dessa cruz e consegue enxergar o sacrifício de Cristo por você, quando você consegue entender o sofrimento daquele que não tinha pecado e levou o nosso pecado sobre si, quando você consegue conceber uma cruz que está bem na sua frente, mostrando o sacrifício de Deus por você, então ela vai começar a fazer diferença. Quando você consegue ver que aquele que estava lá agonizando naquela cruz era o mesmo aos quais os anjos prestam adoração, aquele que era o Deus encarnado, suportou a rejeição de Deus Pai pelos nossos pecados, aí você entende o tamanho do sacrifício. Aí não é algo distante, algo longe, mas é algo perto, é algo real para você. E Paulo está falando isso. Se nós temos paz com Deus, foi por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E que sacrifício Cristo fez por nós. Foi única e exclusivamente por meio dele. Porque esse sacrifício é suficiente para nos reconciliar. Não precisa de mais nada. Não precisa de nenhuma outra pessoa fazer mais nada. O sacrifício de Cristo já foi suficiente para nos trazer paz com Deus. E Paulo continua destacando ao dizer que esse sacrifício não apenas trouxe paz do homem com Deus, mas reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E todas as coisas são todas as coisas, inclui tanto o aspecto da criação quanto o aspecto do homem. Paulo ele não dá destaque para a questão da criação, mas nós sabemos que toda a criação geme, né, e aguarda aí a redenção de Cristo, ou seja, ele coloca uma coisa futura, né? Paulo fala isso lá em Romanos 8, mas ele dá destaque aqui, principalmente, o foco de Paulo é para a reconciliação do homem. Nós estávamos separados de Deus devido aos nossos pecados. O profeta Isaías vai falar isso, os seus pecados faziam separação entre vocês e Deus. O pecado é a raiz do problema e a reconciliação ela lida com a questão do pecado.
A reconciliação só foi possível porque Cristo mediou essa reconciliação. Olha só o versículo 21, o que ele fala do nosso estado anterior. Ele fala, né, que vós também, então os colossenses antes de aceitar Cristo, né, eram estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Então Paulo está falando, vocês eram estranhos. A palavra ali literalmente é alienados. Vocês eram alienados às coisas espirituais. Vocês não entendiam, essas coisas não faziam sentido para vocês. É só imaginar algum incrédulo hoje, né? Ele vê a nossa adoração a Deus, ele vê o nosso compromisso com Deus e para ele não faz sentido, é uma perca de tempo, porque ele é estranho às coisas espirituais, ele é estranho às promessas de Deus, ele está alienado quanto a isso. E Paulo fala, vocês colossenses, outrora, ou seja, antes de Cristo, vocês eram assim. E não só isso, vocês eram inimigos. Literalmente, vocês eram hostis para com Deus. De novo, imagina alguém incrédulo. É uma pessoa hostil para com Deus. É sarcástico, tira sarro, acha bobeira ou acha insuficiente. Alguns podem até falar que se simpatizam, né? Que gostam, eu acho bonito e coisa do tipo. Mas quando o evangelho exige um posicionamento, quando o evangelho, vamos dizer, coloca eles contra a parede e fala ou é Cristo ou é você, essas pessoas se tornam inimigas do evangelho. E Paulo está falando isso. Fala, vocês eram assim e nós éramos assim antes de aceitar a Cristo. Nós éramos inimigos, estranhos às coisas espirituais. Mas, versículo 22, agora, o contraste com outrora. Antes vocês eram estranhos e inimigos, mas agora vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para vos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, agora, através de Cristo, nós fomos transformados. Nós não somos mais inimigos e estranhos. Nós não praticamos mais as obras malignas, mas nós somos chamados de santos, é o que Paulo fala no versículo 22. Nós somos separados para uso exclusivo de Deus. Nós somos inculpáveis, ou seja, nós não temos mácula, nós não temos culpa. Aqui lembra quando no Antigo Testamento era oferecido o sacrifício, ele não poderia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula. Então a palavra aqui é a mesma. Nós somos inculpáveis, sem nenhuma mancha. E nós também somos, Paulo diz, irrepreensíveis. No original é uma palavra usada no jurídico, né, no termo legal, dizendo que você não tem mais nenhuma culpa. É aquele que não precisa mais prestar contas perante um juiz. Olha só que transformação acontece conosco quando nós estamos em Cristo. Então, quando Deus olha para nós, ele vê pessoas santas, ele vê pessoas inculpáveis, ele vê pessoas irrepreensíveis. Sabe por quê? Porque ele não olha para você, ele não olha para mim. Quando Deus olha para nós, ele olha Cristo em nós. E é isso que nos torna capaz de sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E o mais maravilhoso de tudo isso é que essa condição, que hoje é posicional, né, um dia ela vai se tornar real na prática. Nós vamos ser assim um dia. Hoje nós ainda lutamos contra o pecado. Hoje nós ainda não somos perfeitos. Hoje nós ainda temos essa guerra, esse conflito em nós. Mas vai chegar um dia em que nós vamos estar livres do poder e da presença do pecado. E nós vamos nos apresentar a Deus como Ele já nos enxerga. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que bem-aventurada esperança. Mas se você percebeu, essa reconciliação que nos torna aceitáveis diante de Deus, ela não ocorre de uma maneira indiscriminada. Deus coloca qualquer um de qualquer jeito. Não, ele fala, tem uma condição. Ela é para aqueles que permanecem na fé. Nota, vocês devem permanecer aonde? Devem permanecer dando o seu dízimo. Devem permanecer no hall de membros da igreja. Não,
vocês devem permanecer na fé, permanecer no evangelho. Essa partícula aqui, o C, ela serve tanto para encorajar uma fé verdadeira, como também para condenar ou alertar aqueles que professam uma fé falsa, né? Uma fé mentirosa. Paulo não está dizendo aqui que para ser salvo você deve permanecer na fé. O que ele está dizendo é que permanecer na fé é uma evidência da verdadeira salvação. Permanecer na fé é uma evidência de que nós somos salvos. E Paulo usa alguns termos para reforçar essa ideia. Ele fala alicerçados e firmes. Esses termos eram termos usados aí na construção civil, né? Você tem um bom alicerce, você está firme naquilo. Então Paulo está falando, essa reconciliação é para aqueles que estão alicerçados em Cristo, estão firmes na fé, no Evangelho de Cristo, não deixando vos afastar da esperança do Evangelho. Então ele está falando, essas pessoas, porque estão firmes em Cristo, não se afastam do Evangelho, não são levados por qualquer vento de doutrina. Essas são características dos verdadeiros salvos. Não, você não faz isso para ser salvo, mas porque você é salvo, você vive assim. E esse Evangelho, Paulo fala, foi pregado para toda criatura debaixo do céu. De novo, ainda que seja uma mensagem tão pessoal, ele é algo universal. Ele é algo para todo aquele que quiser. Esse evangelho não é para um grupo especial, mais uma vez combatendo o gnosticismo aqui. Um grupinho de pessoas especiais que tem algo que chamou a atenção de Deus. Não! Ele é para toda a criatura. Paulo está falando, esse evangelho ele serve para toda a criatura, é um evangelho universal. Warren Wiersbe, o teólogo, ele faz uma paráfrase bem legal desse versículo. Ele diz, ele fala alguma coisa assim, né, a respeito do versículo 23, citando Wiersbe aqui. Se vocês são verdadeiramente salvos e edificados sobre uma fundação sólida, Jesus Cristo, permanecerão na fé e nada poderá abalá-los. Vocês ouviram o Evangelho e creram em Jesus Cristo e Ele os salvou. Então, porque são salvos, eles permanecem da fé. Porque são salvos, não se afastam da esperança do Evangelho. Eles permanecem firmes, né? Alicerçados e firmes em Cristo Jesus. Não para ser salvos, mas porque são salvos. Isso é a reconciliação que nós temos com Deus através de Cristo. É isso que Cristo fez por nós. Nos reconciliou. Ele restabeleceu a nossa comunhão com Deus através do sacrifício da sua cruz. Uma reconciliação que nos tornou santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Nós que antes éramos inimigos de Deus, éramos estranhos às promessas de Deus. Uma reconciliação que se evidencia através de permanecer na fé. Uma reconciliação que só pode vir através do verdadeiro Evangelho. É isso que Paulo está falando. Quem é Cristo? Ele fala. Ele é a imagem de Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, é o cabeça da igreja. E o que Cristo fez? Ele nos reconciliou. Uma reconciliação que foi feita através do sangue da sua cruz. Uma reconciliação que foi uma reconciliação consigo mesmo, com o próprio Cristo, com todas as coisas, toda a criação, incluindo os homens que antes eram inimigos e estranhos de Deus, agora passam a se tornar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, aceitáveis perante Deus. E é desse evangelho, Paulo fala no final do versículo 23, é desse evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra ministro aqui é diácono, servo. Então Paulo, veja, ele não está se gabando, olha só, eu sou um ministro do evangelho e vocês são a ralé. Não, ele está falando, eu sou um servo desse evangelho. Eu sou literalmente um escravo desse evangelho.
E não pensa que isso é só para Paulo. Não pensa que isso foi um ministério especial designado por Paulo e para mais ninguém. Ainda Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse também é o nosso trabalho, é o meu trabalho e é o seu trabalho se você já é um filho de Deus. Nós somos servos desse evangelho. Nós devemos pregá-lo a toda a criatura debaixo do céu, é o que Paulo está falando. Porque é só através desse evangelho que os homens podem conhecer realmente quem é Jesus Cristo e o que ele fez em favor dos homens. A doutrina da reconciliação, ela não acaba no momento em que você é salvo. Ao contrário, ela inicia no momento que você é salvo. E ela se torna sua para que você possa compartilhar essa doutrina para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas você só vai poder compartilhar essa doutrina de uma maneira correta. Você só vai poder compartilhar essa doutrina da maneira que realmente Deus quer que você compartilhe quando você entender quem é Cristo. Quando você entender que Ele é aquele que tem a primazia, o primeiro lugar em todas as coisas. Aquele que tem a plenitude, que é 100% Deus, foi, é e sempre será 100% Deus. Que já tem o primeiro lugar na criação, que é o cabeça da igreja e que deve ter o primeiro lugar nas nossas vidas. Então a pergunta que você deve se responder é: Deus tem a primazia na minha vida? Se você responde não para essa pergunta, então eu gostaria de te falar que hoje você pode mudar essa situação. Hoje você pode ter a herança que Cristo promete através da sua palavra. Você pode ser liberto do império das trevas, como vimos nos últimos versículos, e se tornar um filho de Deus. Você pode encontrar a paz de Deus através do sacrifício de Cristo. E talvez você já respondeu sim para essa pergunta. Então eu tenho que te falar outra pergunta. Como você tem vivido essa primazia? Deus de fato tem o primeiro lugar na sua vida de uma maneira prática? Deus tem o primeiro lugar em todas as coisas que você vai fazer, em todas as áreas da sua vida? Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e mostrar as áreas da sua vida em que Deus não tem a primazia, em que você não tem colocado Deus em primeiro lugar, mas seus desejos ou desejos de outras pessoas até. Ore para que você possa, através do Espírito Santo, ser capacitado a mudar isso e deixar Deus ter a primazia, não só de uma maneira intelectual, mas de uma maneira prática, não só no entendimento, mas também em ações. Deus ter a primazia em todas as coisas da nossa vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nesse trecho nós podemos ver quem o Senhor é e o que o Senhor fez em nosso favor. Muito obrigado porque um dia aprove ao Senhor enviar o seu Filho para vir até esse mundo, viver uma vida perfeita e morrer levando os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque ainda sendo o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele sofreu o castigo que era nosso, para que nós pudéssemos ter paz com Deus novamente. E, Pai, nos ajuda a realmente colocar Cristo como o primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. Não só nas áreas em que nós achamos mais fáceis, mas em todas as áreas, inclusive naquelas que nós temos lutado para deixar a vontade de Deus ser manifesta em nós. Eu peço que o Senhor esteja trabalhando em cada coração de cada um dos irmãos que tem ouvido essa mensagem. E eu peço, Pai, que o Senhor possa se revelar de uma maneira especial para aqueles que ainda não o conhecem como seu único e suficiente Salvador. Obrigado mais uma vez pela liberdade que nós temos de estudar a sua palavra e que nós possamos fazer um bom uso dessa liberdade, pregando o seu evangelho a toda criatura, até que o Senhor volte para nos buscar. É isso que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção. Eu espero que todos tenham uma boa semana e uma boa noite de descanso. Fiquem com Deus e até mais.